Bom, pessoal, agora nós vamos para a nossa aula de planilha eletrônica. O software que nós vamos utilizar é o Excel da Microsoft. Vamos lá? Bem, estamos aqui na tela inicial do Excel e vamos aprender aqui uma das características básicas que vai nos orientar no Excel. Primeiro, o que está assim é coluna. Vou clicar aqui em cima da letra B de bola, ou seja, estou clicando na coluna B. O que está na horizontal é linha, na vertical, coluna. O nome das colunas é dado por letras. Se a gente pegar e clicar, segurar a tecla Ctrl, que é a tecla CTRL do seu mouse, do seu teclado, segurar e clicar com a seta para a direita, a gente vai para a última coluna que tem no Excel, que tem o nome de XFD. Se eu fizer o mesmo processo, segurando a tecla Ctrl e colocando seta para a esquerda, a gente volta para a primeira coluna, que é a coluna com nome A. Então as colunas são representadas na vertical e tem os nomes com letras. Vou agora para a última linha, segura a tecla Ctrl, CTRL é a última da esquerda embaixo, e clico com a seta para baixo. A última linha é 1.048.576. Fazendo o mesmo processo, clicando no Ctrl, CTRL e clicando a seta para cima, eu vou para a primeira linha, que é a linha de número 1. Esse retângulo onde está selecionado, a gente chama de célula. E o nome da célula é composto pelo nome da coluna mais o nome da linha. Nesse caso, a gente está na célula A1. Cliquei aqui e a gente pode ver que a coluna que eu cliquei e a linha que eu cliquei está com cor diferente. Então essa célula é a célula L17. Onde eu posso ver o nome da célula? Aqui também, ó, aqui em cima. Inclusive, se eu digitar aqui o nome de uma célula e der o Enter, a gente vai pular para essa célula. No caso aqui a gente pulou para D5. Então toda vez que eu quero saber o conteúdo de uma célula, eu clico em cima dela e ele vai aparecer aqui. Por exemplo, vou colocar aqui nessa célula a informação 5 mais 3. Se eu clicar Enter, vocês podem ver que na célula D5 ficou a informação 5 mais 3. Para eu saber o conteúdo dela, eu olho aqui em cima, 5 mais 3. Toda vez que a gente insere uma informação numa célula, o Excel entende que essa informação é um texto. Se eu quero informar um cálculo nessa célula, eu tenho que começar com um sinal igual. Por exemplo, neste caso, eu vou começar com um sinal igual e colocar 5 mais 3. Então aqui, se eu teclar o Enter, aparecerá o número 8. Então o conteúdo dessa célula agora é igual 5 mais 3. Muito importante, pessoal, a gente clicar em cima da célula e olhar aqui em cima para saber qual que é o conteúdo. Por exemplo, eu vou colocar aqui nessa outra célula o número 8 e dar um Enter. Então o conteúdo dessa célula aqui, a F5, é 8. E o conteúdo dessa outra célula, a D5, é igual 5 mais 3. Tá? Então isso é algo bem importante. Antes de fazer inserir qualquer tipo de informação, manipular uma célula, a gente tem que clicar em cima dela e olhar aqui em cima para saber qual que é a informação. Depois de inserir a informação, para eu entrar no conteúdo dessa célula, eu tenho 3 formas. Vou dar uma aumentadinha aqui na nossa planilha, para a gente enxergar melhor. Eu tenho 3 formas de editar esse conteúdo. A primeira, dando 2 cliques, um clique duplo com o lado esquerdo, o botão do lado esquerdo do mouse. Olha lá, editou a célula, 5 mais 3. Vou dar um ESC para sair da edição. A segunda, olha aqui, está selecionada a célula D5. Então, eu vou dar um F2 para entrar no conteúdo dela, a tecla F2 do nosso teclado. Então, teclando a tecla F2, a gente está aqui no conteúdo igual 5 mais 3. Vou dar um ESC para a gente sair da edição da célula. O ESC é a tecla do lado da esquerda, da parte de cima do teclado. Está escrito ESC, E-S-C. E a terceira forma é clicando lá em cima, ó. Por exemplo, vou clicar aqui em cima da célula D5, eu sei qual é o conteúdo dela. E eu posso editar clicando lá em cima. Entendeu? Então aqui, por exemplo, eu posso inserir mais informações. Por exemplo, asterisco
2. O asterisco no Excel tem a função de multiplicação. Então aqui no caso a gente tem igual, começando com igual, ou seja, eu quero colocar um cálculo nessa célula, 5 mais 3 vezes 2. Usando a regra matemática, o primeiro a ser feito é o 2 vezes 3. Então aqui vai ser 2 vezes 3, 6, mais 5, 11. Então se eu teclar o Enter, dentro da célula D5 vai aparecer o 11. Apareceu 11. E o conteúdo dela, voltando aqui para cima dela, é igual a 5 mais 3 vezes 2. Lembrando a nossa regra matemática aí, primeiro a multiplicação, depois a soma, a adição. Beleza, pessoal? Essas daqui são as estruturas básicas de a gente poder utilizar o Excel. Agora, utilizando um pouco dessa estrutura, nós faremos aqui uma tabela. Para fazer essa tabela, vou deletar, vou apagar o que eu já fiz agora. Então, eu clico numa célula, seguro e arrasto. Se eu clicar a tecla Del, Delete, vai apagar a informação que está dentro dessa seleção aqui, ó, o que eu selecionei. E aqui dentro está o 11, que tem uma fórmula, e o 8. Cliquei na célula Del, apagou tudo. Beleza? Agora eu vou fazer uma tabela simples para a gente. Na célula B4 eu vou escrever COD. Na célula C4 eu vou escrever descrição. Na célula D4 eu vou escrever QTD, que significa quantidade. Eu vou dar um Enter aqui, tá, pessoal? Aí eu pego com as teclinhas de acesso para cima, para baixo, direita e esquerda, ou com o lado esquerdo do mouse, e clico aqui na próxima célula, que é a E4. Vou colocar a informação valor espaço unitário, dou um Enter. E na célula F4 eu vou colocar total. Se vocês perceberem, ó, as palavras valor e unitário sobrepõem, vão para cima da coluna F. Mas se eu clicar em cima do F4, ele vai deixar em evidência a célula F4. Então eu vou digitar aqui total. E vou teclar um Enter. Da mesma forma que aconteceu com valor unitário, aconteceu com descrição. O QTD sobrepõe a informação de descrição. Como que eu passo para poder ajustar? Tem duas formas. A primeira é eu posicionar o cursor do mouse entre a coluna B e C, no caso aqui, entre as colunas que eu quero ajustar. A hora que eu posiciono ele ali, ele faz um mais, uma cruzinha. Dou um duplo clique com o lado esquerdo do mouse. Ele ajusta o tamanho adequado. Esse daqui é o chamado autoajuste. A outra forma, eu vou fazer o autoajuste aqui com a minha coluna C, onde está a palavra descrição, na célula C4. Eu vou dar um duplo clique entre a coluna C e D, assim que o cursor do mouse fizer um mais, uma cruzinha. Dei um duplo clique, ele autoajustou para o tamanho da palavra descrição. A outra forma é eu posicionar o mouse lá de novo, assim que ele fez a cruzinha, o sinal de mais, eu clico com o botão esquerdo no mouse e seguro. A hora que eu segurar, eu arrasto até onde eu quero, arrastei até onde eu quero, solto. Vou fazer o mesmo entre as colunas E e F. Clico, seguro, arrasto para a direita e solto. Ainda não deu o tamanho total do valor unitário. Vou fazer de novo. Clico, seguro, arrasto mais um pouquinho e solto. Beleza? Então a gente tem duas formas aí de poder ajustar a largura de uma coluna. Ou com um duplo clique, ou clicando e arrastando. Tá. Aqui embaixo de código eu vou inserir 5 códigos. Na célula B5, B6, B7, B8, B9, eu inseri 5 códigos. 1, 2, 3, 4, 5. Na descrição, eu vou escrever materiais escolares. Lápis, caneta, borracha, caderno e estojo. Na quantidade, eu vou colocar uma quantidade aleatória. O valor unitário, eu vou colocar o valor unitário do lápis. 10, caneta também, borracha também,
caderno também, estojo também. No campo total, na coluna total, eu não vou inserir informações, porque aqui nós faremos um cálculo. Da mesma forma que eu fiz agora mesmo o cálculo na célula, começando com igual, fiz uma soma e multiplicação, nós faremos aqui. Aqui nesse campo total, eu vou colocar a multiplicação, no caso do lápis, do 2 vezes 1.1, que vai dar um total. Se a pessoa levou 2 lápis e cada um ela pagou 1,10, aqui vai dar o total de 2 vezes 1.1. Então, o que eu faço aqui? Eu clico em igual, porque eu quero informar que nessa célula vai ter um cálculo. Eu informo o nome da célula que está o 2, que é a célula D5. Então, eu digito aqui D e 5. Como é uma multiplicação, eu uso o asterisco e coloco a célula que eu desejo multiplicar, que é a célula que é da coluna E, linha 5. Então, eu coloco E5 e dou um Enter. Ao dar o Enter, ele faz o cálculo de 2 vezes 1,1, que dá 2,2. Para as demais células, eu levo a mesma linha de raciocínio, igual D6 vezes E6, igual D7. Olha que interessante, pessoal. Quando eu digito D7, ele deixa o D7 em azul e ele mostra a célula que eu informei, a D7, asterisco E7. Olha lá, ele colocou o E7 em verde e colocou uma borda em volta da E7 em verde, para poder dar uma orientação para a gente. Faço o mesmo aqui, igual D8, asterisco E8, igual D9, asterisco E9. Beleza, pessoal? Então, cada uma das células do total tem a informação da multiplicação da quantidade vezes o valor unitário. Então, no caso do estojo, a pessoa comprou 5 estojos com o valor unitário de R$6. 5 vezes 6, 30. Então, a gente tem a coluna quantidade, a coluna valor unitário e a coluna total. O que eu vou fazer agora? Eu vou formatar essa nossa tabelinha aqui para poder deixar com uma cara mais amigável. Então, o que eu faço? Toda vez que eu vou formatar uma célula, dar um formato para ela, eu tenho que selecionar essa célula. No caso aqui, eu vou escolher a célula B5. Eu vou clicar com o botão do mouse direito e vou na opção Formatar Células. Nessa tela, eu consigo fazer todas as formatações que eu quero para essa célula. No caso, eu quero, por exemplo, eu posso colocar número, posso colocar moeda, posso colocar contábil, posso colocar data. No meu caso, eu quero uma formatação personalizada, eu quero formatar do meu jeito. Então, eu clico aqui em personalizado. Quando eu clico em personalizado, ele vem aqui no tipo da personalização. Como eu cliquei em data, ele trouxe aqui a personalização de data, que estava antes. Eu apago essa informação e digito 000, porque eu quero que o código seja representado com 3 casas, 000. Então, eu informei 000, o Excel entende, inclusive dá até o exemplo aqui em cima para mim, ó, 001, e eu clico no OK. Olha lá, ó, ele formatou para 001. Eu quero fazer o mesmo para as demais células que representam o código do produto. Para isso, eu não preciso fazer de uma a uma. Eu posso selecionar essas células e formatá-las todas de uma vez só. Para eu fazer essa seleção, eu vou clicar com o botão esquerdo em cima da célula B6, vou segurar o botão esquerdo, estou segurando o botão esquerdo apertado, vou arrastar até a célula B9 e agora eu vou soltar. Então, eu selecionei da célula B6 até a célula B9. Vou clicar com o botão direito em cima dessa seleção, tem que ser em cima da seleção, tá, pessoal? Vou clicar em formatar e vou escolher personalizado. Vou apagar aqui o geral, tá ali, ó, tipo geral, e vou colocar 1, 2, 3 zeros. Ou seja, a hora que eu clicar em OK, todas essas células que estão selecionadas assumirão o valor com 3 casas. Olha só, olha lá. Beleza?
Eu vou fazer a mesma coisa para a quantidade. Vou clicar no primeiro, vou até a última célula da coluna quantidade, solto, clico com direito em cima da seleção, vou em formatar célula, vou em personalizado, vou em geral, apago o geral, só que aqui na quantidade eu quero só com duas casas. Então vou colocar 0, 0 e dou um OK. Aqui, pessoal, tanto para essa coluna valor unitário quanto para essa coluna total, elas são colunas que informam valores em reais. Então eu tenho que formatá-las de uma forma que apareça o R cifrão e o valor em real com duas casas após da vírgula. Então eu vou selecionar aqui a primeira célula, que é a E5, segurar com o botão esquerdo, clico e seguro com o botão esquerdo, arrasto até a última célula, que é a E9, e vou um pouquinho para a direita, para ele também selecionar a coluna F, que está do lado. Por quê? As duas receberão a mesma formatação. Agora eu vou soltar o mouse, o botão esquerdo do mouse, soltei. Quando eu soltei, vai ficar selecionado aquilo que eu quero formatar. Nessa seleção, eu vou clicar com direito e vou em formatar célula, certo? Aqui eu já quero uma formatação diferente da personalizado. Aqui eu quero uma formatação que me mostre moeda. Eu cliquei em moeda, ele fala lá para mim, ó, um exemplo, qual que é o símbolo que eu quero utilizar. Se eu clicar aqui na setinha para baixo, tem várias moedas, eu vou escolher a primeira lá, que é de reais, e algumas outras informações aqui embaixo. Quando o valor for negativo, só coloca um menuzinho na frente, ou deixa em vermelho, ou deixa o menos antes do R, e aqui também em vermelho. Eu vou escolher a primeira opção aqui, e vou dar um OK. Olha lá, ó, ele formatou todas as células que eu selecionei com um R cifrão, ou seja, com reais, certo? Eu ainda continuando essa linha de ideia de raciocínio da formatação, eu quero que essas informações fiquem alinhadas à esquerda da minha célula. Então, todas essas células que estão selecionadas, eu vou clicar com o botão direito, vou em formatar célula. Como eu quero mexer no alinhamento da célula, eu vou escolher aqui em cima a abinha alinhamento. Dou um clique nela, vai abrir as opções para o alinhamento da célula. No caso, na horizontal, eu vou clicar na setinha para baixo e vou escolher centro. No caso da vertical, eu vou clicar com a setinha para baixo e vou escolher o centro também. Ou seja, essas informações aqui de reais que está dentro dessa célula ficarão alinhadas no meio. Eu vou clicar em OK e a gente vai ver o resultado. Olha lá. Todas as informações ficaram alinhadas no meio. Vou selecionar de novo e vou fazer conforme eu falei no início. Vou alinhar à esquerda. Clico com direito, vou formatar célula. E aqui a parte da horizontal eu vou escolher esquerda. E vou clicar em OK. Olha lá, todas as informações ficaram na esquerda. Certo? Bem, devidamente formatado cada uma deles, eu agora vou colocar borda nesta minha tabela aqui, para deixar ela mais com um visual mais amigável. Para colocar a borda nela, vou ter de novo que selecionar todas as informações que eu quero colocar uma borda. Então eu vou clicar com o lado esquerdo do botão do mouse, aqui nessa primeira célula, que é a célula B4. Clique e seguro. Arrasto até a última célula, que é a F9. Solto o botão do lado esquerdo do mouse. Então, a partir de agora, a formatação que eu fizer, ela vai ser colocada em todas essas informações que estão selecionadas aqui. Então eu vou colocar a borda. Eu vou clicar com o direito em cima da seleção, igual eu fiz nos outros casos. Clicar em formatar células. Aqui em cima tem uma abinha que chama borda. Clico na abinha borda. Escolho qual borda que eu quero colocar nessa tabela. Vou escolher essa borda dupla aqui. E clico aqui, ó, onde eu quero que essa borda apareça. Eu quero que ela apareça em cima, no esquerdo, embaixo e no lado direito. No meio da tabela eu quero outro tipo de borda, eu quero essa borda fina aqui, ó, que é de uma linha só. Então eu clico nela e eu clico aqui, ó, entre essas duas palavras texto, dou um clique. Ele assume que todas as linhas terá
uma borda de uma linha só. E clico entre a palavra e texto, entre as palavras texto, na vertical. Ele assume também que toda a coluna terá uma linha só. Vou clicar em OK e a gente vê o resultado. Esse é o resultado, pessoal. Borda externa com uma borda de linha dupla e as bordas internas com a borda de uma linha simples. Agora eu vou dar um fundo para o que a gente chama aqui de cabeçalho da minha tabela. Vou trocar a cor das letras e trocar a cor do fundo. Repetindo, seleciono, clicando com o esquerdo do mouse até a última célula e solto. Então selecionei o cabeçalho da minha tabela, clico com o botão direito em cima da seleção, clico em formatar células, escolho preenchimento e escolho que cor que eu quero. No caso, eu vou escolher esse azul, ele mostra aqui para mim o exemplo, e vou dar um OK. Ele deixou azul. Vou clicar com selecionar de novo, vou clicar com o botão direito, vou formatar células. Agora eu quero mudar a cor da letra. A letra é chamada de fonte. Então eu clico aqui no menu fonte, aparecem as opções de formatação da fonte e aqui está a cor. A cor está preta, porque lá na nossa tabela é a cor preta que está aparecendo. Clico na setinha para baixo e vou escolher a cor branca nesse caso aqui. E dou um OK. Olha lá, pessoal, ficou com a nossa borda dupla em volta, borda simples por dentro e com a letra branca, o nosso cabeçalho e o fundo azul. Bem, pessoal, isso daqui é uma tabela simples, que a gente utilizou aqui o recurso de conta, de cálculo, que a gente aprendeu aqui na nossa aula. Começando a informação sempre de uma célula que a gente vai inserir um cálculo com o símbolo de igual, e informando quais são as células que eu vou fazer essa multiplicação. Aqui embaixo, pessoal, nessa célula, a F11, eu vou fazer uma soma desses valores que estão aqui na coluna total. Aqui estamos simulando um ticket de compra, onde está o código do produto, a descrição do produto, a quantidade comprada, o valor unitário e o valor total. O valor total é a multiplicação do valor da quantidade vezes o valor unitário. E aqui eu vou colocar a soma desses produtos aqui. Para isso, como nós faremos um cálculo, a gente tem que começar a célula com o símbolo de igual, porque nela vai inserir um cálculo, será inserido um cálculo. Neste caso aqui, pessoal, eu vou usar uma função. No Excel existem várias funções pré-definidas. Várias. E nesse caso eu vou usar uma função chamada soma. Olha lá, conforme eu vou digitando a palavra soma, vai aparecendo todas as funções que tem no nome dela a palavra soma. E aqui que eu selecionei soma, já aparece aqui uma ajudinha, ó, soma todos os números em um intervalo de célula. Então eu vou informar esse intervalo de célula que eu quero somar. Eu começo aqui com um parêntese. Quando eu clico no parêntese, automaticamente já aparece aqui para minha informação. Ó, você tem que formar o número 1, o número 2, enfim, a quantidade de números que você quer somar. No meu caso, eu quero somar a F5, a F6, a F7, a F8 e a F9. Então eu informo aqui, ó, F5, ponto e vírgula F6, ponto e vírgula F7, ponto e vírgula F8, ponto e vírgula F9. Abrimos um parênteses, precisamos fechar esse parênteses. Teclo Enter. Então aqui eu tenho a soma dessa célula, desse intervalo entre a F5 e a F9. Eu optei neste caso de informar uma célula por uma célula. Mas eu também posso informar um intervalo de célula. Então eu vou editar essa fórmula, daquela forma que a gente falou, teclando F2 e informar um intervalo da célula que eu quero multiplicar, que eu quero somar. A primeira célula que eu quero somar é a F5. Quando eu falo de intervalo no Excel, eu utilizo dois pontos. Então F5, dois pontos, eu quero informar para o Excel que eu quero utilizar aquela fórmula ali num intervalo de células. No meu caso é da F5 até F9. Então eu coloco da F5 até a F9.
o parênteses já foi iniciado, já foi fechado, agora eu teclo Enter. Olha lá, a gente consegue ter o mesmo resultado da soma individual das células. Certo? E pode ver também que ele acaba também copiando a formatação das células que ele somou. Se todas as células têm a mesma formatação, ele copia aqui para essa célula. Beleza, pessoal? Bem, aprendemos aqui o que é o Excel, como que nós fazemos cálculo com ele. Fizemos uma pequena tabela aqui, uma pequena demonstração de uma tabela. Fizemos a formatação dessa tabela, tanto a formatação visual dessa tabela, inserindo a borda, como a formatação personalizada e a formatação de moeda. E a partir daqui, você tem um vasto conteúdo no nosso ambiente para você poder dar uma consultada. Também deixaremos lá links para poder consultar e aprender, e para aqueles que quiserem avançar mais e aprenderem mais, tem à disposição todo este conteúdo. Beleza? Obrigado e até a nossa próxima aula.